Olá, meu nome é Débora Pinesi Frias, eu sou mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em História pela Universidade Federal de São Paulo e licenciada pela mesma universidade. Hoje eu vou apresentar a segunda aula do minicurso Literatura na História, Diálogos Contemporâneos na Nigéria e na Palestina. Esse minicurso eu estou ministrando junto com a professora mestra Priscila Marques Campos. Bom, e para início dessa segunda aula, a gente vai trazer uma bibliografia, que é História e Literatura, algumas considerações, do professor Dr. Valdeci Rezende Borges. Ela é uma bibliografia mais voltada para uma metodologia de análise da literatura na história. E o professor Valdeci, ele é historiador, associado ao curso de História da Unidade Acadêmica Especial de História e Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, a UFG, e ele atua mais na área de Brasil Império e literatura. Bom, com essa citação, a gente vai refletir um pouco agora sobre o que é a literatura, né? A literatura, para o professor, ela é constituída a partir do mundo social e cultural e também é constituinte desse. É testemunha efetuada pelo filtro de um olhar, de uma percepção e leitura da realidade, sendo inscrição, instrumento e proposição de caminhos, de projetos, de valores, de regras, de atitudes, de formas de sentir. Enquanto tal, é registro e leitura, interpretação do que existe e proposição do que pode existir, e aponta a historicidade das experiências de invenção e construção de uma sociedade com todo o seu aparato mental e simbólico. Ou seja, a literatura ela é constituída por um mundo social e cultural, mas ela também constitui esse mundo. E ela é testemunha porque ela é filtrada pelo olhar do próprio autor e também vai trazer essa percepção de realidade e percepção do que o mundo pode ser, né? Por esse autor, né? Então, essa é a percepção do que é a literatura. A literatura, para o professor, ela é uma representação do que o autor que a escreve interpreta da realidade ou interpreta como uma possibilidade, uma proposição. E acho interessante também trazer que essa questão de uma representação, ele também traz para a história. Então, é a problematização da fonte literatura e a problematização da área de história como perpassadas pela interpretação daquele que a escreve, daquele que a constrói, então, do seu autor. E em relação ainda a esse texto do professor Valdeci, uma questão muito importante para o professor é a tríade em relação a uma fonte documental para um historiador. O professor vai dizer que existe uma tríade que o historiador ele precisa olhar para que ele possa interpretar o documento que ele está lidando, e no caso, uma literatura, por exemplo. Então, essa tríade é formada pela escrita, pelo texto e pela leitura. A escrita, ela vai trazer umas indagações que são sobre quem fala, de onde fala, que linguagem usa. O texto, as indagações são o que se fala, como se fala. E a leitura, ela diz respeito tanto a uma leitura individual quanto a uma leitura do indivíduo, do social, e ela vai ter que ser problematizada em relação a quais são as expectativas dessa leitura, quais são as contemplações possíveis de serem feitas, os enfrentamentos a essa leitura e as resistências a essa leitura. Então, o que acontece? Quando a gente se depara, enquanto historiador, com uma fonte literária, a gente precisa entender quem é o autor, qual é o contexto de produção dessa fonte, como se liga com outras obras da época, como se liga com as questões sociais de produção
e as questões que estão sendo discutidas no tempo da narrativa também. E isso vai depender da forma literária que você está lidando. Então, em alguns casos, a narrativa, ela, se ela for ficcional, ela talvez não traga tantos elementos de uma realidade concreta, mas ela pode sim trazer também. Mas, independente disso, o contexto de produção da literatura, ela vai ser muito simbólica, muito importante para se estudar aquele autor, aquela obra, que é o caso, o objeto de estudo, a fonte. Então, o que o autor vai falar nesse texto é que justamente a posição social de quem produz e de quem também recebe esse documento, de quem utiliza, traz percepções do social. E essas percepções do social, elas não são neutras. Elas revelam estratégias, práticas de se impor algum discurso, alguma autoridade, alguma hierarquia ou proposições, né? O que aquele autor está trazendo enquanto uma proposição de realidade. Para além disso, a literatura ela também pode dizer respeito a várias questões, a amplas questões do contexto de produção, inclusive de outras sociedades que se conectam com a sua sociedade de produção. Então, o que o autor vai falar é que essas práticas sociais, essas experiências, elas têm historicidade, elas não são fixas e elas têm dinamicidade nesses campos sociais. Então, quando elas são feitas em contextos sociais e históricos de trocas entre sociedades, isso também pode ser refletido dentro da, da literatura. Então, a partir dessas chaves que a gente trouxe aqui, do texto do Valdeci Borges, a gente pode pensar como essas literaturas que a gente vai analisar com vocês, elas podem ter complexidades das sociedades em que elas foram produzidas, das sociedades que elas representam nas suas páginas e a profundidade que um texto literário pode trazer na sua narrativa, né, na sua forma de representação, que tem muitos elementos de análise dentro dessas narrativas, né? Então, para juntar com essa questão da análise, a gente traz aqui uma problematização que é justamente a questão da literatura e a história da Ásia. Mais especificamente, eu vou trazer o caso da Palestina, né? Mas para a gente entender como a literatura ela é um produto do seu tempo, ela é um produto dos contextos sociais em que ela se insere, em que ela é produzida, e o que ela traz de narrativa também, eu trago o Orientalismo, que é uma obra do intelectual chamado Edward Said. Ele era um crítico literário e ele vai trazer exatamente isso, na verdade. Ele vai trazer como o orientalismo ele se apresentou ao longo dos séculos nas obras literárias, principalmente. O que é o orientalismo, então? O orientalismo ele é uma construção do Império Ocidental, inicialmente europeu e depois isso passa para os Estados Unidos, né? Mas o início do orientalismo é na Europa. O Said vai dizer que esse orientalismo ele se origina com as expedições napoleônicas no Egito, que vão buscar a ocupação colonial, as expedições militares e
vai se necessitar de um aparato intelectual, um campo de estudo que vai justificar essas expedições militares, essa ocupação colonial. Então, o orientalismo, ele é uma forma de se representar outros povos, que no caso é a Europa representando o Oriente, o que ela entende por Oriente, para justificar uma expansão colonial. Então, o que o Edward Said vai falar é que o Oriente que aparece no orientalismo, portanto, ele é um sistema de representações estruturado por todo um conjunto de forças que introduziram o Oriente na erudição ocidental, na consciência ocidental e mais tarde no Império Ocidental. Então, para se construir esse império, eles buscam um aparato intelectual, buscando uma cientificidade que legitimasse uma ocupação militar, uma ocupação colonial. Então, e que isso de fato vai ser uma forma de aparato que vai dar certo, assim, que vai se consolidar na colonização do Oriente Médio, por exemplo, que é o foco de análise do Edward Said. Bom, e para além do livro Orientalismo, que é esse livro aqui, eu vou trazer também para vocês uma bibliografia que é A Questão da Palestina, do Edward Said também. E esse livro, ele é um pouco mais específico, ele vai falar sobre a questão da Palestina, né? A historicidade, obviamente lembrando que ele é um crítico literário, ele não é um historiador, ele era, né? Então, a gente não pode também esperar um livro de historiografia, mas é um livro que trata um pouco mais sobre as questões sociais, mais do que a literatura. Ele vai tratar bastante do jornalismo estadunidense, o que eu acho que é um grande ponto desse livro. E ele vai tratar de questões de vários anos, na verdade, porque essa edição aqui, que é da editora Unesp, ela tem o texto original, que é do final da década de 70, ele é posterior ao orientalismo, o orientalismo é de 1978. Esse aqui ele estava sendo escrito em 78, 79, ele foi publicado, acho que no início da década de 80, se eu não me engano, originalmente. E na década de 90, o Said faz um prefácio recapitulando algumas coisas e também falando um pouco sobre questões que eram atuais naquele momento, como, por exemplo, os acordos de Oslo. Então, são questões mais políticas, digamos assim, embora o orientalismo também seja uma questão muito política, mas que ele traz mais reflexões literárias. E nesse livro é um pouco mais tratando de outras questões, assim, e questões mais específicas da Palestina. E o que ele trata, então, né, sobre o que ele vai falar sobre o jornalismo estadunidense, o que ele vai falar sobre essa construção do orientalismo em um caso específico da Palestina. Bom, ele vai dizer, por exemplo, que existe uma guerra semiótica contra os palestinos, que existe uma produção do jornalismo estadunidense para se criar uma narrativa contra os palestinos. Então, pensando nessa questão de como essas representações são feitas em relação a essa guerra semiótica, a esse jornalismo estadunidense, o Said ele vai tratar de algumas coisas. Primeiro, o blackout informativo. O blackout informativo, para o Said, é uma isenção do jornalismo estadunidense em reportar, em documentar, em
relatar o que a Palestina sofre com os ataques israelenses. Esse blackout é também uma negação da existência da Palestina. A Palestina, para quem pode não saber, talvez, não é um Estado, né, reconhecido pelas Nações Unidas, enfim, pelas organizações internacionais, mas é uma região de ocupação muito antiga, em que as populações árabes, as populações judias estão lá há séculos. Então, e essa região, ela teve o nome de Palestina por muito tempo. Então, não é uma, não existe essa inexistência, não existe a inexistência. Na verdade, essas pessoas existem, essas pessoas estão ali, essas pessoas estão ocupando aquele local. E no caso do blackout informativo, é subnotificar, é notificar de forma enviesada e é também negar a existência ou negar a violência do lado que favorece para os Estados Unidos. Então, no caso, o que o Said está criticando é justamente que o jornalismo estadunidense, para apoiar o Estado de Israel, porque eles são aliados políticos, vai fazer uma forma de representação muito enviesada no jornalismo estadunidense. Então, para o Said existe uma retórica de afronta e uma retórica de neutralidade, que ele vai criticar. Não é o Said que inventa essas retóricas, o Said reconhece essas retóricas no jornalismo dos Estados Unidos, mas também de forma ocidental, né? Não só ele está analisando o caso do jornalismo estadunidense, mas o Ocidente e os países influenciados pelo Ocidente bebem muito dessa influência também, né? Essa retórica de afronta, então, é os palestinos. O que o jornalismo ocidental vai dizer que os palestinos fazem. Então, os palestinos, para o jornalismo estadunidense e ocidental, eles são terroristas. Os palestinos, eles são violentos. Então, eles precisam ser combatidos, eles precisam ser detidos e não se pode dar um Estado para um povo que tenha tanta questão com violência e etc. Então, o que é o orientalismo do jornalismo estadunidense que o Said vai falar na questão palestina, no livro A Questão da Palestina? É o orientalismo que vai vilificar um povo. É um orientalismo que vai vilificar os palestinos para legitimar políticas de apoio ao Estado de Israel. Isso, então, para o Said, diz respeito a uma filiação, né, a um consenso entre uma visão hegemônica ocidental junto a uma visão sionista israelense. Então, o Ocidente liberal, o que é a representação máxima aos Estados Unidos, vai se filiar ao Estado de Israel e isso vai dar um desdobramento para a questão Oriente-Ocidente. Se no orientalismo, na obra Orientalismo, o Said vai falar que o orientalismo, enquanto aparato imperial, enquanto campo de estudo, ele vai se consolidar para justificar o colonialismo europeu e, posteriormente, o imperialismo estadunidense. Na questão da Palestina, ele vai falar como isso se desdobra no caso
de Israel. E no caso de Israel, no sentido de como Israel se apropria desse orientalismo para se beneficiar dele de certa forma. Porque o que acontece quando a gente está falando de povos judeus, dos israelenses, a gente também está falando de uma sociedade que está inserida no Oriente Médio, que está inserida em, por exemplo, os judeus são povos semitas, então eles também têm uma questão com o oriental, do que o Ocidente consideraria como oriental. Só que, no caso da criação de Israel como um Estado em 1948, eles vão trazer essa ideia de moldes ocidentais, de uma aproximação com o Ocidente, e que aí isso seria uma possibilidade de uma sociedade que deu certo no Oriente Médio. Então, qual é a questão em si? É o orientalismo, essas representações deturpadas de uma fusão hegemônica entre a visão liberal estadunidense, ocidental, e a visão sionista israelense, que visa construir um Estado em Israel, que foi em 1948, nas terras palestinas, e que visa a legitimação constante desse Estado e, em contraposição, a negação da existência dos palestinos, da legitimidade dos palestinos a essa terra e a forma como eles se contrapõem a essa visão orientalista. Então, a visão orientalista ela é reservada para os árabes, para os palestinos nessa questão específica, porque a questão da Palestina é uma questão que a gente precisa também olhar de forma singularizada. Então, são os árabes, mas são especificamente palestinos. Então, como eles são vilificados nessa questão e como o Estado de Israel entra como um lado aproximado do Ocidente e, portanto, um lado que seria correto, um lado que traria todos os valores ocidentais de democracia. E por isso que a gente ouve muito essa frase, acho que muita gente já deve ter ouvido, de que Israel é a única democracia do Oriente Médio, o que também é uma questão que a gente precisa problematizar, porque primeiro que não seria a única democracia, mesmo que fosse, e a gente precisa também entender se de fato é uma democracia quando se está ocupando colonialmente uma terra como a terra da Palestina, né? Então, são questões que precisam ser problematizadas e que, a partir do texto do Said, a gente consegue entender um pouco mais como o jornalismo e dos textos do Said, na verdade, né? No orientalismo a gente entende um pouco mais da literatura, no a questão da Palestina a gente entende um pouco mais sobre o jornalismo, mas como essas produções culturais elas vão influenciar na produção na produção de sentidos, né, na construção de narrativas sobre questões sociais, sobre questões candentes da época de produção delas, que é o que a gente está falando desde o início desse vídeo, né? Desde o início dessa aula, que quando a gente vai se debruçar em uma fonte, a gente precisa entender quais são as questões sociais que estão por trás dela. Então, o Said vai fazer esse trabalho também, por mais que ele não esteja debruçado na área da historiografia, né? Ele traz várias questões políticas nas fontes de análise dele que são muito importantes para a gente conseguir fazer a análise do nosso mini curso de hoje. E retomando essa questão do Edward Said, como ele aborda a questão da Palestina,
não só os Estados Unidos, mas também, mas de forma mais contundente, assim, no momento em que ele está analisando o jornalismo na década de 80, 90, mas ele também retoma assuntos anteriores, e aí ele vai trazer como o imperialismo britânico, no início do século XX, também teve grande participação na construção dessa sociedade israelense, anteriormente a, de fato, a consolidação em 1948. Então, essa construção do Estado de Israel, para vários autores, como Edward Said, o Ilan Pappé, que a gente já vai ver mais para frente, é uma construção que ela vem de antes de 1948. Existe toda uma articulação anterior à consolidação do Estado. E essa articulação ela tem a ver com outros impérios ocidentais também. Então, como por exemplo o britânico, que era antes do Estado de Israel se consolidar na Palestina, a Palestina ela teve outras ocupações, né? Ela foi parte do Império Otomano e depois ela foi também um mandato britânico. Então, o imperialismo britânico, ele também teve grande participação na construção do Estado de Israel. Então, é muito importante que a gente entenda que o sionismo, essa construção do Estado de Israel, ela está atrelada a políticas imperiais do Ocidente, tanto da Inglaterra, né, tanto do Reino Unido, quanto dos Estados Unidos. E passando para outra bibliografia, que vai também debater um pouco sobre como vai se dar essa construção do Estado de Israel, mas de uma forma que eu acho que é interessante a gente ter aqui, que é a perspectiva da educação. Porque esse livro se chama Ideologia e Propaganda na Educação, a Palestina nos Livros Didáticos Israelenses. É de uma autora israelense. Ela se chama Nurit Peled Al-Hanan e é muito interessante porque ela vai fazer um estudo de diversos livros didáticos, ela vai fazer uma análise de livros didáticos feitos em diversos anos, mas que estão sendo utilizados nas escolas israelenses. E o que ela vai chamar a atenção é de que esses livros didáticos, eles vão buscar construir uma língua, uma história e uma cultura em comum para o Estado de Israel. Então, o Estado de Israel, ele é um Estado muito recente. E ele é um Estado que vem depois de questões muito complicadas, historicamente falando, né? Porque ele é logo... 1948 é logo depois da Segunda Guerra. Populações judaicas da Europa tinham acabado de sofrer um grande massacre, né? Então, com o Holocausto, com o nazismo. Então, estava em um momento muito delicado, em que essas populações também estavam buscando por uma proteção, né? Mas o projeto sionista, ele é anterior a qualquer política do século XX de antissemitismo específico contra judeus. O sionismo, na verdade, ele vem do início, o sionismo moderno, o sionismo, ele é justamente a defesa de que se deve ter a construção de um Estado etnicamente judeu, puramente étnico. E quando a gente fala de um Estado puramente étnico, a gente entra em uma questão muito delicada também, né?
mas é puramente étnico e voltado para os judeus. E esse movimento moderno nasce na Europa, no final do século XIX, com das figuras proeminentes é o Theodor Herzl, e essa vai ser a questão do sionismo, né? Então, como um movimento recente de defesa de construção de um Estado, e como a construção recente de um Estado em 1948, eles vão buscar uniformizar essa nação. Então, e a educação, ela é um elemento chave para essa construção. Então, é por isso que a autora desse livro, a Nurit Peled Al-Hanan, ela vai analisar esses livros, porque esses livros vão trazer uma narrativa nacional. Esses livros vão trazer o que o Estado de Israel quer para construir a sua nação. Então, vai trazer a língua oficial do Estado, vai trazer qual é a história oficial também e o que é a cultura israelense. Porque ela precisa ser construída no meio do século XX, enquanto outras culturas já estavam muito consolidadas, né? Também considerando que esse Estado, além dele ser construído em 1948, ele é construído por imigrantes europeus, basicamente. Então, existiam populações judias já na Palestina, mas que viviam naquela terra em convivência, em simultaneidade com outros vilarejos árabes, enfim. Existia alguma interação entre as populações judias e árabes daquele lugar. E quando vai se construir o Estado de Israel no meio do século XX, grande parte da população é uma população imigrante europeia. Então, e por isso que se traz essa ideia de que o sionismo, ele está muito ligado com o imperialismo, ele está muito ligado com uma ocupação colonial, porque esse Estado ele é construído fortemente por ocupação europeia. Então, você está trazendo pessoas de diferentes origens para construir um Estado. Então, isso precisa ser forjado, isso precisa ser construído a partir de algo que una. E aí a educação vai entrar para unir essas narrativas. E essas narrativas nacionais, elas vão trazer o quê para a autora? Elas vão trazer uma hostilidade com o que ela vai chamar de outgroups, que seriam justamente os palestinos, ou grupos fora do que eles consideram como o cidadão israelense, né? Mas principalmente os palestinos, né? Que é o conflito principal. Eles vão trazer um senso de pertencimento, porque se eu trago o outro, da mesma forma como o orientalismo traz o outro e justifica o Ocidente como certo, como correto, como aquele que deve levar a civilização para outros povos, deve levar a ocupação colonial para outros povos, essa hostilidade com outgroups e uma criação de uma narrativa nacional vai também criar um senso de pertencimento nas pessoas, de falar, eu sou um cidadão israelense, a outra pessoa não, e portanto eu me distancio dessa pessoa e eu sou hostil a essa pessoa, a esse grupo social, na realidade, né? E isso funciona como um processo de construção nacional. Então, os livros didáticos israelenses para a autora que ela vai analisar vão trazer justamente
essa problemática, que é uma representação muito estereotipada, muito vilificada dos povos, dos palestinos, enquanto eles trazem uma exaltação para o próprio povo, né, para os israelenses. E, bom, essa questão de uma construção nacional, de uma construção de uma narrativa, ela se apresenta na educação, mas ela não se limita à educação. Aqui eu trago também uma outra bibliografia, que é o Ilan Pappé. O Ilan Pappé também é israelense, ele é um historiador, e ele fez o livro A Limpeza Étnica da Palestina. Esse livro ele vai discutir justamente o que é o conceito de limpeza étnica, que eu já vou falar um pouco para vocês exatamente como que ele vai fazer esse debate, mas inicialmente eu vou explicar quem ele é, né? Quem é o autor. O Ilan Pappé, como eu falei, ele é um historiador israelense e ele se considera como parte dos historiadores novos israelenses. O que quer dizer isso? É um grupo que surge na próxima década de 80 e eles vão criticar a historiografia oficial do Estado de Israel. Então, o Estado de Israel, eles vão dizer que tem uma narrativa oficial que precisa ser reavaliada. Só que, para além dessa crítica dos historiadores novos, o Ilan Pappé ele vai fazer críticas aos próprios historiadores novos, por mais que ele se considere um historiador novo, e ele vai buscar ser mais crítico ainda. Então, qual é a questão? Ele vai falar que os novos historiadores eles vão ter contato com os arquivos militares israelenses, que essa é a questão da historiografia nova israelense, é o contato com os arquivos e a historiografia que se possibilita a partir disso. E aí ele vai falar que esses historiadores vão lidar com essa documentação de forma acrítica. Então, eles vão ter um documento novo, documentações novas, que são muito importantes e que vão trazer renovações, de fato, para a historiografia israelense, mas que não se bastam em si, não tem como você considerar apenas elas para se fazer uma boa história crítica. Então, o que deveriam ter feito, e que é o que ele vai falar que ele fez, é justamente entrecruzamento de fontes. Então, é a fonte militar israelense, que era uma fonte nova, era uma fonte que eles estavam tendo acesso, com as fontes árabes. Então, porque ele reconhece a necessidade de se ter um diálogo com historiadores palestinos, historiadores árabes que estão lidando com a questão da Palestina, para saber o que é a narrativa dos árabes, né? Porque se eu vou criticar, eu preciso entender também quais são as críticas, né? Não só tentar lidar objetivamente com essas fontes históricas que a gente já viu que não existe essa objetividade também, né? Então, o que o Ilan Pappé vai falar é justamente que a ideia dele é fazer essa crítica à historiografia nacional. Então, a historiografia nacional ela vai trazer uma retórica de que em 1948, a criação do Estado de Israel, a divisa dos territórios da Palestina, é uma guerra de independência, na verdade, e vai trazer uma narrativa heróica para isso. E o que o Ilan Pappé vai falar é que não exatamente, mas ele também vai trazer a questão da
a Nakba, e ele vai falar, tudo bem, esse conceito ele é bom, a Nakba é o conceito árabe, que significa catástrofe, e ele vai dizer que esse conceito é bom, mas que ele se concentra muito nos eventos históricos de 1948, e eles não dão a possibilidade de se aprofundar na continuidade disso, em quem perpetrou isso e etc. E é por isso que ele vai defender o conceito de a limpeza étnica da Palestina. De qualquer forma, a limpeza étnica e o conceito de Al-Nakba são conceitos de grande importância para entender o que ocorre na Palestina de 1948 para cá. Ele vai fazer uma defesa conceitual, né? Ele não vai negar a existência da Al-Nakba, pelo contrário. Então, é uma defesa conceitual daquilo que ele está buscando criar no livro dele, né? Estudar no livro dele. Então, é mais um debate conceitual do que uma problemática, no caso da Al-Nakba. No caso da Guerra de Independência, que é a narrativa oficial do Estado de Israel, aí sim ele vai trazer que é uma problemática, que é uma questão de uma narrativa criada para se ter um heroísmo do Estado de Israel. E, bom, então, para fazer esse estudo da limpeza étnica, o Ilan Pappé, ele vai trazer algumas conceituações de limpeza étnica, porque limpeza étnica não é um conceito específico da Palestina. Ele já foi utilizado historicamente em outros contextos. E o Ilan Pappé, ele reconhece isso. Então, ele vai trazer bibliografias, ele vai trazer outros autores, vai falar de outros contextos, vai falar sobre significados também enciclopédicos, significados populares do que seria a limpeza étnica. E depois desse debate todo, ele vai trazer justamente o que ele entende pela sua conceituação de limpeza étnica. Bom, então em relação ao conceito de limpeza étnica do Ilan Pappé, eu vou trazer aqui uma citação. O Ilan Pappé é esse que está na fotografia, é um historiador israelense, como eu estava falando para vocês, e eu vou trazer a citação dele em que ele sintetiza o que para ele é a limpeza étnica da Palestina. Então, a limpeza étnica é um esforço para deixar homogêneo um país de etnias mistas, expulsando e transformando em refugiados um determinado grupo de pessoas, enquanto se destroem os lares dos quais elas foram enxotadas. Pode muito bem haver um plano mestre, mas a maioria das tropas engajadas na limpeza étnica não precisa de ordens diretas, sabe de antemão o que é esperado delas. Os massacres acompanham as operações, mas quando acontecem não são parte de um plano genocida, mas sim uma tática crucial para acelerar a fuga da população marcada para a expulsão. Mais tarde, os expulsos são apagados da história oficial e popular do país e extirpados da memória coletiva. Então, o que o Ilan Pappé está trazendo aqui para a gente? É que a limpeza étnica ela é uma forma de expulsão de um povo e de um povo que está inserido dentro de um espaço, né? Então, no caso da Palestina, as populações árabes que ali viviam, que não existia ainda uma questão de identidade nacional, mas que existia o reconhecimento de que aqueles vilarejos estavam dentro da área reconhecida como Palestina. Então, a limpeza étnica vem como um esforço de expulsão dessas populações, porque se eu quero criar um Estado etnicamente judaico,
eu preciso expulsar as populações ali que não são judaicas. Então, eles vão buscar essa expulsão e transformando essas populações que ali viviam em refugiados e destruindo o que sobra, né? Então, os vilarejos foram destruídos, as casas das pessoas foram destruídas e os massacres, eles acontecem de forma a expulsar essa população e de forma a massacrar as pessoas que estavam resistindo, né? Então, assim, o que acontece? Existem esses ataques às aldeias até antes de 1948, 1947, 1948, começam a acontecer esses ataques que as forças paramilitares que já estavam sendo construídas por esse incipiente Estado de Israel vão se preparando de formas diversas para atacar essas aldeias árabes. Então, o que o Papé vai fazer nesse estudo historiográfico que ele tem com os arquivos militares e com o entrecruzamento de fontes árabes é justamente entender que em 1947 e 1948, e também anos antes, o que foi feito foram planos com esse aparato que se estava construindo para se construir posteriormente um Estado. Então, os movimentos sionistas, essas pessoas que estavam se mobilizando para construir o Estado de Israel, elas não constroem do nada o Estado de Israel em 1948. Existe um momento anterior de planejamento, de articulação, que tem também articulação militar, que tem também, inclusive, apoio do Império Britânico. Então, isso é um estudo que o Ilan Pappé vai fazer, que existiram planos que foram denominados plano A, plano B, plano C e plano D, pelo Estado de Israel, em que esses planos foram as possibilidades de se atacar, de planejar essa expulsão das populações árabes. Então, o plano A ele foi feito em 1937, de maneira muito primordial, assim. Em 1946, então praticamente 10 anos depois, eles foram fazer o plano B, o plano C no mesmo ano, e o plano D, que foi o plano colocado em prática, foi feito em 1947. Em 1947, esse plano foi feito e esse plano já começou a ser aplicado, que era justamente um inventário das aldeias palestinas, para se entender organização social, quem era líder, quem poderia ser um líder dentro daquela aldeia, quem poderia ter uma articulação comunitária, quais eram as condições geográficas, topográficas desses lugares, como que eles poderiam adentrar essas aldeias, quais eram as melhores formas de se atacar as pessoas, atacar os líderes. Então, esses planos foram feitos, são planos de limpeza étnica que foram feitos, que têm vastas documentações em arquivos militares, nas fontes árabes também, né, os relatos, mas principalmente o que ele vai lidar é com os arquivos militares e com o que se sabe sobre a Nakba na literatura, nos relatos e etc. Então, essa é a questão para o Ilan Pappé. É justamente entender que esse plano de limpeza étnica,
ele é um plano muito bem arquitetado. E é um plano de expulsão que tem a ver com destruição também, tem a ver com massacre, apesar de não ser, por essência, assim, um plano genocida. Ele tem massacre, sim, em sua execução, de forma a expulsar. Então, muito também do que foi feito nessa época de 1948, 1947, os ataques, era justamente um terrorismo em relação a esses ataques. Então, eu ataco de forma que essa notícia desses ataques, desses massacres, passam para as outras aldeias que estão ao seu redor, e as pessoas também fogem de medo, né? De medo de serem atacadas, de fato. Então, e com uma esperança de voltar para suas casas. Então, os massacres, eles também funcionam para o Estado de Israel nesse momento, né? Para as forças paramilitares israelenses inicialmente, depois para o Estado de Israel, como uma forma de se consolidar um terror, né? Que essas populações vão fugir desse terror em algum sentido, né? Em alguma parte essas populações fogem, em outra parte elas resistem e são massacradas, e são atacadas, são expulsas, são tornadas refugiadas de qualquer forma. E o que sobra, tanto na questão material, que eu estava falando sobre a destruição de lares, a destruição dos vilarejos, mas também os resquícios, né? A história, a memória, a história, os relatos, as sociedades, os costumes, a cultura, ela é apagada, ela é reapropriada para se construir uma história oficial de um incipiente Estado Nacional, que é o Estado de Israel. Então, também a questão de eu trazer esse texto por várias questões que ele é importante, mas trazer esse texto posteriormente a ter trazido aquela questão sobre os livros didáticos é entender como essa limpeza étnica ela é muito maior do que a construção de uma narrativa, porque ela tem a ver com massacre, ela tem a ver com expulsão, ela tem a ver com ocupação colonial, mas ela tem a ver com essa construção de narrativa nacional, ela tem a ver com essa busca por uma memória coletiva, por uma história oficial de um Estado que estava sendo consolidado no meio do século XX. Então, para complementar todo esse debate que a gente fez mais historiográfico, eu trago aqui 4 mapas. Esses mapas são feitos pela Al Jazeera. Tem vários outros mapas nessa mesma produção que dizem respeito a outras temporalidades da Palestina, mas eu trago esses só para simbolizar em mapas o que foi essa limpeza étnica e o que é até os dias de hoje, inclusive. Bom, o primeiro mapa é de 1918 a 1947. Ele é um mapa que diz respeito à imigração judaica da Europa para a Palestina. Eu espero que vocês estejam conseguindo visualizar bem. Eu sei que o mapa ele está um pouco pequeno, mas eu vou tentar deixar ele mais legível. A questão é que esse primeiro mapa ele traz praticamente a região da Palestina inteira ocupada por palestinos, que é essa ocupação em verde, e alguns pontos, principalmente ali no norte,
da Palestina de imigração judaica e imigração judaica da Europa. Existe uma informação muito boa, inclusive, ao lado do mapa, que fala que, sob o mandato britânico, que é esse período justamente, de 1918 a 1947, a população judaica na Palestina cresceu de 6% em 1918 para 33% em 1947. Então, em 1918, existia uma população judaica de 6%, que praticamente era inteira da região, né, da própria região da Palestina, porque já existiam populações judaicas ali, mas que com essa busca por uma construção, né, de um Estado judeu ali, ela cresceu de 6% para 33%. Bom, em 1947, a ONU faz a partilha da Palestina. Porque, como eu estava falando antes, existe uma questão de estar posteriormente, temporalmente falando, aos massacres, aos genocídios, ao genocídio que aconteceu com as populações judaicas, né? Então, a ONU, ela vai principalmente ter como compromisso com a população judaica a criação do Estado de Israel, como se resolvesse os crimes de guerra que aconteceram com o nazismo e como se não existissem populações árabes no local onde eles planejaram criar um Estado novo, né? Então, um Estado novo e um Estado que é excludente, porque é um Estado que também se consolida a partir de um ideal de etnicidade, né? Então, isso é uma criação também problemática, né? Por mais que existissem questões que precisavam ser, de fato, olhadas naquele momento, né, para a população que tinha sofrido crimes de guerra que precisavam ser levados a sério, a resolução ela foi feita de uma maneira que não pensou em outras populações. E o plano de partilha foi feito em 1947. Aí permanece o Estado árabe em verde e o Estado judeu em azul. E a parte em amarelo é Jerusalém, porque Jerusalém é uma cidade sagrada para diversas religiões, então ela seria um território internacional, um território, entre muitas aspas, neutro. Só que o que acontece? Esse Estado árabe, ele é de 45% do território e o Estado judeu de 55%. Então já existe uma maior parte para o Estado judeu. Existe também uma questão do território judeu estar nas áreas mais estratégicas. Ele pega grande parte da costa do país, do acesso à água. Então, enquanto a Palestina estava em menor espaço e entrecortada, o Estado de Israel estava sendo consolidado em uma faixa com estratégias privilegiadas, digamos assim. E pensando que eles estavam criando um Estado judeu em 55% do território, com territórios estratégicos, sendo que 33% apenas da população era judaica.
e a grande maioria da população era árabe, mas ficava com 45% de terras não tão estratégicas assim. E aí a gente parte para o terceiro mapa, que é o de 1948, que é, de fato, a consolidação do Estado de Israel. E aí a gente já consegue ver que existe uma divergência, porque as áreas em verde, elas são menores do que a do plano de partilha de 1947. Então, o verde se mantém para os palestinos, o azul se mantém para os israelenses. Essas setas em vermelho dizem respeito aos movimentos migratórios, como eu estava falando quando eu estava trazendo a questão da bibliografia do Ilan Papé, essa questão dos ataques às aldeias, da ocupação dos territórios pelos israelenses, existem esses movimentos migratórios de fuga, né, de refúgio. Então, quem estava nos territórios em azul vai para os territórios em verde, quem estava nos territórios em verde vai para os países vizinhos. Então, existe esses movimentos migratórios de refúgio. E as áreas em verde já estão menores do que deveriam ser no plano de partilha. Aqui também o mapa traz uma informação bem importante. As forças militares sionistas expulsaram pelo menos 750 mil palestinos e capturaram 78% da Palestina histórica. Então, eles passaram de 55% do território do plano de partilha para 78%, considerando que era a minoria populacional. Então, é muito importante a gente entender como isso se deu, né? Porque a gente está falando de uma terra que tinha sido ocupada por diversas forças e que desde a década de 30, 1930 e poucos, já haviam revoltas árabes contra o mandato britânico que tinham sido reprimidas, e essa repressão ocasionou na grande retirada de armamentos da população, de uma dissolução das organizações, das comunidades, né, das forças militantes ali. Então, de um lado, a gente tem a Palestina que vinha de uma ocupação, a mais recente britânica, que já tinha limitado muito a possibilidade de força daquele povo, né? De resistência, de organização política, já tinha exilado militantes que eram figuras marcantes, assim, e de outro lado a gente tem um incipiente Estado que desde o início do século já vinha comprando terras, já vinha fazendo organizações sionistas, congressos sionistas na Europa, tinham financiadores, tinham possibilidade de se organizar militarmente, tinham esses planos construídos ao longo de anos, então inventários, mapeamento das aldeias árabes para atacar essas aldeias, apoio militar também do Império Britânico, treinamento, inclusive. Então, é uma grande diferença entre as forças que estão entrando em conflito no final da década de 40, né?
na Palestina. E então, por mais que eles fossem uma minoria populacional, eles tinham grande força, muito apoio de diversas forças também internacionais que possibilitaram essa expulsão dos árabes, esses massacres dos árabes, as destruições de aldeias e a decorrente consolidação do Estado de Israel, inclusive por termos burocráticos e políticos, né? E o quarto mapa é esse de 1993 e 1995. É um bom tempo depois, mas é só para mostrar um mapa um pouquinho mais atualizado sobre essas áreas. Então, o que acontece? A área, para quem está olhando, a área da direita, que é um pouco maior, que é a Palestina, ela é da Cisjordânia. E a área da esquerda, ali na costa do país, é a faixa de Gaza. A Cisjordânia, ela é dividida nessas áreas A, B e C. A área A era 18%, né, nos acordos de Oslo, que seria de controle palestino, a área B de controle conjunto entre Israel e Palestina, e a área C, apenas 60% da Cisjordânia como inteira, sob controle de Israel. Ou seja, eles já tinham 78% do território conseguido em 1948. Existiram outros conflitos ao longo desses anos, um destaque para 1967, o que é chamado de Terceira Guerra Árabe-Israelense, em que Israel ocupou os territórios da faixa de Gaza, da Cisjordânia, da Península do Sinai, no Egito, e das colinas de Golã, na Síria. Posteriormente, com acordos em 78, a Península do Sinai foi desocupada. Depois, a faixa de Gaza também recuperou alguma autonomia, mas mesmo assim ela é cerceada, né? Tem todos os limites territoriais possíveis para os palestinos ficarem enclausurados dentro da faixa de Gaza, mas mesmo assim é o local onde eles têm uma maior autonomia. A Cisjordânia, ela está sob ocupação, pelo menos 60%, que foi estabelecido com os acordos de Oslo, mas existe a área B, que seria de acordo conjunto, mas quando a gente está falando de forças tão diferentes em questão de poder político e militar, isso se torna um pouco mais complicado, mais complexo, então muito provavelmente toda essa área também é de controle israelense, e 18% de áreas separadas eram consideradas no Acordo de Oslo, na verdade, como de controle palestino, mas isso também é questionável, dado todas as limitações dentro de todos os territórios, todas as aldeias, todas as possibilidades de ocupação dos palestinos desse território. E depois de toda essa conceituação, de todo esse debate histórico, eu trago aqui as fontes literárias, que são as formas de aproximação dessa história que a gente está debatendo aqui. A primeira é a Palestina, do autor Joe Sacco. Essa fonte, ela foi feita, as primeiras edições, em 1993 e 1995, pela editora Fantagraphics Books, nos Estados Unidos. Ela foi feita, na verdade, por meio de uma pesquisa do autor nos anos de 1991 e 92. Foram 2 meses, mas foi bem na virada desses anos. E depois
ele foi tratando com os materiais que ele recolheu, que ele organizou, e publicou entre 1993 e 1995 de forma fragmentária. Então foram 9 edições ao todo. Essas 9 edições são essas 9 capas que estão do outro lado do slide. Então, essas capas coloridas que estão do outro lado do slide são as capas originais, publicadas em 9 volumes. E a edição brasileira, as primeiras foram nos anos 2000 e publicadas pela Conrad Editora do Brasil em 2 volumes. Então, o primeiro volume tinha 5 dos originais e o segundo volume tinha 4. Só que a edição que eu uso aqui, ela também é da Conrad, só que ela traz todos os 9 volumes, além de um prefácio do Edward Said, um do José Herbex Jr., um jornalista brasileiro, e um do próprio Joe Sacco, que ele conta sobre como foi produzir a HQ. E isso é muito rico, né, pra gente que estuda, né, essas fontes literárias, entender como os autores chegaram, o autor chegou ao produto final, né? Então é um prefácio muito interessante. Essa HQ como um todo, né? A Palestina como um todo, os 9 volumes, ganhou 2 premiações no ano de 96, de melhor série em quadrinhos, e em 2000 ela ganhou uma premiação brasileira por causa das edições que tinham saído. O desenho dessa HQ é uma história em quadrinhos, né? Então, o desenho é feito em estilo Bigfoot, que é um estilo caricatural. O autor fala que é só uma questão de estilística, assim, né? A forma como ele desenha. Ele já foi muito criticado por isso, mas é uma questão estética mesmo, e que, de alguma forma, ele traz no prefácio dele que não é uma intenção de estereotipar, e por isso, em alguns casos, ele inclusive lidou com as críticas e refez algumas ilustrações por considerarem que alguns traços poderiam cair em estereótipos. Então, mas ele também traz esse tipo, uma visão estereotipada dele mesmo, por exemplo, em alguns momentos, porque ele se autorrepresenta dentro da HQ, para se fazer a crítica à visão ocidental. Então, é bem interessante como o autor lida com isso e como a gente tem que analisar essa fonte quando a gente vai entender as questões estéticas e as questões textuais relacionadas a ela. E além dela ser uma história em quadrinhos, na realidade ela é considerada jornalismo em quadrinhos. Por quê? Porque o autor ele é um jornalista. E agora a gente vai falar um pouco sobre ele, que é o Joe Sacco. O Joe Sacco, ele nasceu na década de 60, exatamente em 1960, na ilha de Malta. Só que ele imigrou, ele foi para a Austrália e depois ele foi para os Estados Unidos. Ele passou a sua juventude nos Estados Unidos e, inclusive, chegou a se graduar em jornalismo em 1981 pela Universidade de Oregon. Só que ele já trabalhava com quadrinhos, ele já gostava de fazer quadrinhos. E ele não se contentava com o campo do jornalismo. Ele tinha várias críticas ao campo do jornalismo estadunidense, que aqui a gente já abordou várias. Então, ele vai quebrar um pouco com esse campo, ele vai trabalhar com vários quadrinhos e depois ele vai juntar essa crítica dele ao jornalismo estadunidense com a profissão dele, né, a profissão de quadrinista. E isso acontece com um questionamento dele sobre a cobertura midiática
sobre Israel, principalmente após a invasão de Israel ao Líbano, ao sul do Líbano, na década de 80, e os massacres de Sabra e Shatila. Sabra e Shatila eram dois campos no sul do Líbano, dois campos de refugiados palestinos, e que, em conjunto com forças falangistas do Líbano, o Estado de Israel invadiu e massacrou os refugiados que estavam ali. E o Joe Sacco vai falar justamente que existiu uma subnotificação disso. Aquelas problematizações que o Said fala, ele também vai reconhecer. E eu trago atenção também para a década, né? Porque também é a década que o Said está escrevendo. Então, de fato, é algo que estava acontecendo no jornalismo estadunidense. Não existia uma cobertura eficiente, uma cobertura crítica sobre o que estava acontecendo com os palestinos sob as políticas do Estado de Israel. Então, ele vai ser crítico, e daí ele resolve, entre 1991 e 1992, viajar por 2 meses à Palestina para recolher tudo o que ele pudesse. Fotojornalismo, entrevistas, e o trabalho dele é basicamente de entrevistas. Ele não é muito do fotojornalismo, até porque ele é cartunista, mas ele se aproveita, assim, de alguns colegas jornalistas que estavam ali e que fizeram alguns registros. Isso vai servir como base para ele criar a imagética também para a HQ dele. Então, o que acontece é que o Joe Sacco, ele vai fazer um trabalho metodologicamente de jornalismo. Ele vai entrevistar as pessoas conforme ele aprendeu na faculdade de jornalismo. Só que ele vai representar isso de uma forma diferente. Ele vai representar por meio de quadrinhos, só que tratando de questões que não são ficcionais. Então, essa é a questão mais rica do material dele, né? Que é a importância das narrativas que ele traz, juntamente com a particularidade da narrativa que ele traz. E o que ele vai trazer também é que a crítica mais séria que fizeram ao livro Palestina, né, a HQ Palestina, é de que ele contou apenas um lado do conflito palestino-israelense. E aí ele vai falar: esse é um juízo correto sobre o livro, mas ele não me afeta. Minha posição foi e ainda é que a visão do governo israelense já é bem representada pela grande mídia norte-americana e é calorosamente defendida por quase todo político eleito para altos cargos nos Estados Unidos. Então, ele vai trazer que Palestina, a reportagem em quadrinhos dele, é uma forma dele tentar dialogar com o público estadunidense e criticar o jornalismo que era produzido naquela época. Então, aqui traz a importância do contexto social em que o autor está produzindo a obra dele. Qual é o contexto? O contexto é a crítica dele ao jornalismo, que era negligente, que não representava os palestinos da forma como deveria estar sendo representado. Então, ele vai criticar esse jornalismo e ele vai trazer uma nova forma. Para além disso, ele está dialogando também com narrativas que são mais que não são ficcionais, que trazem temas mais maduros para as histórias em quadrinhos, que estava acontecendo nessa época também. Tem autores como o Art Spiegelman, de Maus, acho que o da Perséfone também, Persépolis, desculpa, da Marjane Satrapi, ele vai dialogar com esses autores e muitos outros nessas narrativas que são mais densas, que trazem questões não ficcionais, que trazem questões importantes politicamente falando. E, assim,
Também a gente tem que considerar que as HQs elas sempre trouxeram questões políticas. Quando a gente pensa sobre as construções de heróis estadunidenses, por exemplo, a gente está pensando em construções políticas também, só que são mais disfarçadas, elas trazem um quê de ficcionalidade, um quê de uma história mais branda, por mais que elas tragam propagandas políticas também. Propagandas políticas de como os impérios ocidentais são ótimos, de como o liberalismo deu certo em determinadas sociedades. Então existe essa narrativa que a Patrícia Rangel vai trazer no artigo Desenhando o Conflito de Israel e Palestina, que está na bibliografia do minicurso, mas também essas narrativas que são mais que trazem essas narrativas mais maduras, que trazem as questões políticas e não ficcionais, elas estão também em voga na época em que o Joe Sacco está fazendo, né? Que é final da década de 80, né? Quando ele... Na verdade, na década de 80 que ele começa a criticar o jornalismo estadunidense e depois no início da década de 90 que de fato ele consegue ir para a Palestina fazer esse trabalho. E aqui eu trago algumas questões, alguns excertos, na verdade, da HQ, que são importantes para a gente entender um pouco sobre como é essa narrativa do jornalismo em quadrinhos. Esse excerto se chama Filhos do Toque de Recolher, é um excerto de 2 páginas. Eu não trouxe ele inteiro, porque tem um finalzinho assim que ainda que eu acabei recortando, mas o que eu acho interessante dessa passagem é que a gente está falando sobre como a infância dos palestinos ela é permeada pela ocupação colonial israelense. Então, o Joe Sacco, ele está na casa do Amar, que é um entrevistado por ele, e ele está sob toque de recolher. Então, eles não podem sair da casa do entrevistado. E eles estão conversando. E o Amar conta que o filho dele, que está no colo dele nessa primeira imagem, é um filho do toque de recolher, que na verdade o Amar e a esposa dele chamam o filho de pai do toque de recolher, porque ele nasceu em um desses toques que foi extremamente longo e que a mãe não conseguiu ir para o hospital e teve o filho dentro de casa. Então, como essa realidade ela afeta a infância, afeta as pessoas em geral, né? No caso aí a gente está falando sobre uma criança que nasceu durante um toque de recolher, então uma mãe também, né, que foi afetada, e como essas crianças estão sendo afetadas. E aí nessa segunda imagem, que é a continuação, eles estão falando sobre como essas crianças que nascem em campos de refugiados, que é onde eles estão, elas aprendem que existem um lugar de onde elas vêm e existem um lugar onde elas moram. E o lugar onde elas vêm é a Palestina onde eles querem voltar. E o lugar onde elas moram é o campo de refugiados. Eles estão refugiados. É um estado provisório, não é um estado que eles gostariam de estar, né? Então, essa questão é muito interessante quando a gente olha por essas perspectivas, assim. Essa outra passagem que eu trago é de um entrevistado
do Joe Sacco, que ele tem 15 anos, e ele conta sobre movimentos sociais. Essa passagem chama Os Garotos, parte 3, e existem 4 partes na HQ. Na primeira parte fala um pouco mais sobre a Intifada, que são os protestos que os palestinos atiram pedras nos tanques israelenses. A primeira em 1987, que acontece, então, um pouco antes do Joe Sacco ir para a Palestina. E esse entrevistado de 15 anos, ele vai falar que ele, desde os 13 anos dele, participa da Frente pela Libertação da Palestina. Ele vai relatar um pouco sobre como ele realiza tarefas políticas, os conflitos entre as organizações políticas dentro desse contexto, inclusive, principalmente, né, da dele com a Fatah. E ele vai relatar de uma vez em que ele levou um tiro, ele foi levado para o hospital e que ele sofreu uma agressão dentro do hospital pela polícia israelense, que foi buscar ele lá e agrediu ele. E essa é a passagem que o Joe Sacco representa nessas páginas que eu estou reproduzindo aqui. É interessante que no prefácio do Joe Sacco ele faz uma problematização sobre essa passagem, porque ele fala que ele não gostaria de fazer exatamente de uma forma, ele faz um esboço e depois ele muda um pouco como ele representa para não dar um tom de exagero dentro da cena, mas mesmo assim trazer a gravidade de um jovem que levou um tiro, foi levado para o hospital e que ainda assim foi vítima de violência da polícia israelense. Então, é interessante também pensar em como essas imagens são construídas, né? E depois disso eu parto para análise, para breve análise da outra obra literária, que é Uma Criança na Palestina, é uma coletânea de charges do Naji Wali. Naji Wali, ele era palestino, ele nasceu em 1936 e foi assassinado em 1987. Em 1948, com a catástrofe, com a Nakba, ele se tornou um refugiado num campo no Líbano e ele foi trabalhando com charges, então ele iniciou a sua carreira com o apoio do Ghassan Kanafani, que levou ele para publicar algumas obras dele, e depois ele foi trabalhando em outros jornais, em outros periódicos, no Kuwait e depois em Londres. Em 1969, é a primeira vez em que ele representa o personagem Handala, que é essa criança do lado, essa criança que na imagem do slide, do lado dessa arma. O Handala, ele é uma criança testemunha, e isso é muito interessante nas charges do Naji Wali, que são as crianças palestinas que estão testemunhando isso, né? E para terminar sobre o autor, ele foi assassinado em Londres, em frente à redação do jornal em que ele trabalhava. Como ele tinha várias críticas ao Estado de Israel e aos Estados Árabes que, por vezes, se ausentavam na ajuda dos palestinos, aos Estados Unidos também, nunca se descobriram quem que assassinou ele, mas ele tinha várias críticas a vários governos, vários grupos sociais, então é uma questão, né?
quem que assassinou esse chargista. Esse chargista ele é muito conhecido pelos palestinos, muito respeitado. Aqui eu vou trazer algumas charges para vocês. Essa primeira, ela é bem pesada. O Handala tá ali no canto esquerdo, né, testemunhando a cena. Existe uma família, o homem tá sem os 2 pés, mutilado pela resistência, né, pela resistência política. A mulher o consola, mas também tá triste, e também, por mais que ela esteja triste, chorando, existe também uma possibilidade de se interpretar que ela tem também um olhar de orgulho, né, pela resistência dele. E a criança tá calçando os sapatos do pai. Tipo, ele que vai pra resistência agora, porque chegou a vez dele, né? Então, é uma imagem bem pesada, mas de que de fato, a realidade, né, dessas crianças que tem que resistir à ocupação israelense diariamente. Essa próxima charge é o Handala olhando para uma mulher que está triste, chora pela condição, né, da sua vida, né, sob ocupação israelense, mas as suas lágrimas se transformam em armamento de resistência. Essa charge também é muito simbólica, né, que o sofrimento vira resistência, e eu acho que essa citação que eu trago aqui do lado também é bem interessante para a gente entender esse personagem. A postura do Handala diz, segundo Joe Sacco, que tem um prefácio nesse livro, nessa coletânea. Não se importe comigo, estou bem ali no canto, observando, registrando, e sei exatamente o que vocês estão fazendo. Então ele é uma testemunha. Ele testemunha todas as atrocidades que o Estado de Israel faz com os palestinos todos os dias. No caso das próximas charges, isso muda um pouco, e isso é legal também, que também é uma análise do Joe Sacco nesse prefácio, que em alguns cartoons, o Handala perdeu a serenidade de um observador e ele ergue os braços em fúria, atirou pedras. E essa charge, por exemplo, é um avião israelense partindo, né, depois de ter jogado uma bomba. A pomba da paz, que vai ser atingida, né? Então, acabando com qualquer possibilidade de paz, destroços, pessoas ali violentadas, massacradas, né? E o Handala com o pulso, com o punho ferrado para cima, com o punho cerrado para cima, para representar essa resistência. E essa é a última charge que eu trago para análise, que é de uma mãe e uma filha expulsando à direita um soldado israelense e à esquerda o que os autores dessa coletânea trazem que são as elites árabes, as forças árabes que apoiam o lado de Israel e não os palestinos. É legal porque a criança, a menina, à direita, atira a pedra no soldado israelense que foge, enquanto a mãe mostra a pedra para as forças árabes. Ela não está atirando. E as duas estão bem enraizadas na terra para mostrar a ligação delas com a terra em que elas vivem, que é a Palestina. E nesse caso, o Handala, inclusive, está ajudando elas a expulsar esses personagens, né, que são as forças árabes que são aliadas de Israel e Israel. Então, esse quadrinho também mostra uma ação. E pensando nas datas, esses 2 quadrinhos que o Handala ele está ativo, ele passou da passividade, ele
ele mostrou o punho ou ele foi para ajudar a expulsar essas pessoas, eles são da década de 80, enquanto a primeira e a segunda charge, a primeira charge da década de 70 e a segunda charge a gente infelizmente não tem a data. Mas é interessante pensar como o Randalla ele é representado também nessas diferentes charges. Bom, e para concluir, só retomar que as produções dos dois autores analisados como fonte, né, do Nadia Wali e do Joe Sacco, são próximas, temporalmente falando. O Nadia Wali fez as suas charges em grande parte na década de 70 e 80, e o Joe Sacco foi um pouco depois para a Palestina, né? Em 80 ele já tinha suas críticas ao jornalismo estadunidense, e na década de 90 que ele vai fazer a HQ e publicar, né? Então, e isso ele comenta também na coletânea do Nadia Wali, ele faz o prefácio e ele comenta que enquanto ele estava na Palestina, ele comenta sobre fazer uma história em quadrinhos e que as pessoas comentam sobre Nadia Wali com grande admiração. Então, é muito interessante pensar a relação desses autores e pensar também que, de alguma forma, eles estão falando de contextos que são muito próximos temporalmente, porque o Joe Sacco está lidando com entrevistas na década de 90, mas que falam de todos os anos anteriores e principalmente dos mais próximos, né? E o Nadia Wali, ele vai retratar o momento dele, né? O momento que ele está vivendo. Então, década de 70 e década de 80. Então, algumas coisas se cruzam. É interessante que em algumas charges do Nadia Wali aparece alguns manifestantes com pedras. Então, por mais que ele tenha falecido antes do início da primeira intifada, já se via uma preocupação com a manifestação e o que era a manifestação daquela população. E depois o Joe Sacco vai poder falar um pouco mais sobre a intifada nas entrevistas que ele faz. Então, é interessante pensar essas conexões também de autores que de alguma forma tiveram algumas ligações, apesar de não terem se conhecido, de não serem do mesmo contexto de produção, por exemplo, e etc. Mas enfim, é isso. Agradeço muito por quem viu, por quem se interessou pelo nosso mini curso, e espero que vocês aproveitem muito tanto a primeira aula da professora Priscila, como essa que eu acabei de ministrar para vocês. Muito obrigada.